Hello, guys, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Teacher Camila, sou professora de inglês desde 2016 e desde aquela época eu venho notando que as dúvidas dos meus alunos, elas são basicamente as mesmas. Sejam essas dúvidas de gramática, de estrutura de frase, de tempos verbais, de vocabulário, elas são muito parecidas. Então eu resolvi criar esse canal, porque a dúvida deles com certeza é a dúvida de mais pessoas. E esse primeiro tema que eu resolvi trazer é sobre o Simple Present. Ele parece uma coisa muito banal, mas eu vejo que até os alunos mais avançados, eles ainda têm algumas dúvidas sobre isso, erram na hora de estar conjugando, tá na hora de estar usando. Então eu resolvi gravar esse vídeo para acabar de vez por todas com as dúvidas, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa ver no Simple Present é para que ele é usado. Ele vai ser usado toda vez que a gente está falando sobre ações rotineiras, ações habituais que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Por exemplo, eu trabalho, eu durmo depois do almoço, então são rotinas que a gente tem. O segundo caso é toda vez que a gente for falar sobre sentimentos ou desejos que a gente está sentindo ou que a gente está no momento, tá? E a gente também usa o Simple Present para falar sobre opiniões ou preferências que a gente tem. Visto esses casos, vamos às regrinhas. Primeira coisa, o inglês ele é muito mais fácil do que o português. Por quê? Porque no português a gente tem uma conjugação verbal para todo mundo, diferente do inglês, que ele vai ser igual. Por exemplo, se a gente pegar o verbo trabalhar em português, a gente vai conjugar ele como eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Tá vendo? Uma pessoa é diferente da outra. Já no inglês, vai ser I work, you work, we work, they work, tá? Então, a gente viu, tá igual para todo mundo. Work, trabalhar, fica eu, você, nós e eles, trabalhar, tá? Trabalho, fica igual para todo mundo. E aí, a gente tem três pessoas, que seriam as três pessoas da terceira pessoa do singular, que é ele, ela, ou it, que é usado para coisa, então no caso he, she e it, que eles têm um caso particular. Por quê? Porque a gente vai ter que acrescentar um S no final do verbo, tá? Então, por exemplo, work vira works, she works, he works, tá? E aí, o que acaba confundindo? A gente tem algumas regrinhas na hora de acrescentar esse S nos verbos. Então, o que vai acontecer? Primeira regrinha. Quando o verbo terminar em O, em Z, em SS, CH, SH ou X, a gente vai acrescentar um ES no final. Por exemplo, a gente tem o verbo watch. Watch, de assistir. Fica she watches. She watches. Então, a gente coloca um ES, tá? Segunda regrinha do he, she, it. Quando a gente tem um verbo terminado em Y, a gente vai analisar o que vem antes dele. Então, se a gente tiver um Y com uma vogal antes, por exemplo, play, a gente só vai acrescentar um S, vira plays, she plays. Quando a gente tem um Y e antes vem uma consoante, por exemplo, o verbo try, a gente vai tirar esse Y e trocar por IES. Então, vai virar he tries, tá? Então, a gente tira o Y, coloca o IES. E o terceiro caso, a terceira regrinha, todos os demais verbos que não se encaixam nessas categorias, ou seja, não tem esses finais, vão ser adicionado um S no final, tá? Então, lembrando, he, she, it vai ser diferente. Então, alguns exemplos de verbo. Work vai virar he, she ou it works. Love vai virar loves. Go, goes. Fix, fixes, tá? Então, alguns verbinhos a gente tem que lembrar dessas regrinhas. E aí, o que vai acontecer quando a gente quiser fazer uma negativa dessas frases? A gente vai precisar de um auxiliar, tá? No português, a gente só coloca o não. Ah, eu não trabalho. No inglês, a gente não pode só colocar o not, por exemplo, I not work. A gente precisa de um auxiliar para falar que a gente não trabalha. Então, nesse caso, o auxiliar de present simple vai ser o verbo to do, tá? Mas ele vai ser só um auxiliar. Ele vai ser usado para quê? Então, ele vai ser usado
I don't work, por exemplo, que é o don't, a junção do do com not. I do not work, I don't work. You do not work, you don't work. We do not work, we don't work. They do not work, they don't work, tá? E aí, o he, she, it, a gente tem aquela questão do S. Do, lembrando, termina com o, então a gente vai ter que colocar o ES. Então, nesse caso, a gente não vai usar o do para he, she, it, para negar, a gente vai usar o does. E como a gente já colocou o S no do, que virou does, o nosso verbo volta para o infinitivo. O infinitivo é o quê? É a forma dele, o nome dele. Por exemplo, work tá no infinitivo, tá? Então, vai ser she does not work. She doesn't work. He does not work. He doesn't work. It does not work. It doesn't work, tá? Então, a gente entra com o do ou o does. Por que, então, a diferença do do e do does? O do vai ser usado para todas as pessoas, com exceção da terceira pessoa do singular, tá? O does vai ser usado para pessoas da terceira pessoa do singular. He, she, it, tá? Bem tranquilo, é só lembrar da regrinha. E aí, quando a gente vai fazer pergunta no Simple Present, para perguntas em inglês, a gente tem que ter um auxiliar de pergunta também. Se não tiver um auxiliar, por exemplo, qual, quando, onde, por quê, enfim, a gente vai entrar com o nosso auxiliar que a gente usou lá na negativa, do ou does. Então, a gente inverte auxiliar com pronome, tá? A estrutura vai só inverter. Então, a gente vai começar com do you work? Do you work? Aí, na resposta, yes, I do, no, I don't, tá? Mas você vê que não é you do work, é do you work. E para he, she, it, a gente usa o does. Does she work? Does she work? Yes, she does. No, she doesn't. Então, basicamente, a gente tem que começar com o do ou com o does, tá? Que é o nosso auxiliar, que vai ser que a gente vai acrescentar o not para negativa. Então, só dando uma relembrada geral. Simple present, afirmativa, a gente vai ter sujeito, verbo, complemento. Regra da afirmativa que a gente tem que lembrar. Terceira pessoa do singular vai entrar com um S depois do verbo. Negativa, a gente precisa de um auxiliar. Nesse caso, vai ser o do ou does, tá? E aí, a estrutura da frase vai ser sujeito, verbo auxiliar, no caso do ou does, com o not, e o complemento de frase, tá? O verbo, né, mais o complemento de frase. E as perguntas, a gente vai inverter, vai usar o do ou does também como auxiliar, mas a estrutura é diferente. É o verbo auxiliar, o sujeito e o complemento, tá? Super tranquilo, é só essas regrinhas, só lembrar na hora de falar, tá? Mas a gente tem uma exceção. Tem um verbo no inglês, que é o verbo to be, que é o ser ou estar, que a gente tem a conjugação, que ele não entra nessa regra do ou do does, tá? Porque o que acontece? Quando a gente usa o do ou does, a gente está usando um auxiliar, mais ação. Quando a gente está usando o verbo to be ele também é um auxiliar, tá? Não pode ser usado para simple present, não em outro caso. Então, ele só vai ser usado para ele mesmo. Então, por exemplo, se você quer falar, eu estou feliz, I am happy. Se você for falar, eu não estou feliz, I am not happy. Você não precisa entrar com o do. O verbo to be não precisa do auxiliar, ele próprio já é um auxiliar. Como ele não precisa do not para negativa, na pergunta, ele também não vai precisar. Então, a gente vai usar ele primeiro no começo da frase. Por exemplo, are you happy? Are you happy? Tá? Então, a gente usou o are, que é o verbo to be, para começar a frase. Então, basicamente, a regra do simple present é essa. Prestar atenção apenas, terceira pessoa do singular, em colocar o S, lembrar da diferença do do ou do does para auxiliar
E lembrar que a gente tem a exceção do verbo to be, que ele é sempre uma exceção, né? Ele tem conjugação, enfim. E ele próprio já é um auxiliar que ele não vai precisar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, vocês podem deixar aqui no comentário, podem entrar em contato, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreve no meu canal para estar recebendo a atualização de quando eu postar o próximo vídeo. Então, até a próxima!